A Sociedade Criacionista tem 51 anos, fez agora, né? 50 anos o ano passado, divulgando o criacionismo, a Bíblia, o criacionismo literal, como está no Gênesis. É isso que a Sociedade Criacionista divulga, com artigos científicos, com trabalho de pesquisadores. E hoje nós estamos aqui na igreja no 30º seminário Filosofia das Origens. E esse seminário é uma parceria que nós estamos fazendo com a APLAC, com o pastor Jean. O pastor Jean é um defensor do criacionismo, e nós, numa conversa, falando sobre o assunto, estava o Zé Carlos e o pastor Jean, e nós conversamos, então vamos fazer um seminário aqui em Brasília sobre o criacionismo. E ontem à noite, o doutor Tiago, fique em pé, por favor. Olha, o doutor Tiago falou ontem à noite aqui uma palestra excelente, e você pode ver no YouTube a palestra de ontem, se você não assistiu. E hoje à tarde, dois outros doutores, dois outros pesquisadores e cientistas vão fazer palestra aqui a partir das 15h30. Doutor Vinícius e doutora Maura estão aonde? Que eu não sei onde vocês estão sentados. Fiquem em pé, por favor. Olha aí. A doutora Maura foi quem ajudou a instalar o Museu Criacionista em Galápagos. E ela vai falar lá da região, dos tentilhões. Ela vai fazer uma palestra muito boa hoje à tarde, às 15h30. Pois bem, o presidente da Sociedade Criacionista é o Dr. Marcos Natal, que é membro aqui da nossa igreja, né? O diretor executivo é o Dr. Rui, que já está nesta igreja desde a década de 70, né? O Dr. Hipólito também é o secretário da Sociedade Criacionista. O Dr. Zé Carlos Zukovski é o nosso diretor de relações, ele é o que faz todos esses contatos, não é? E nós queremos rapidamente deixar 2 livros com o pastor Jean, que foram escritos e publicados agora, recentemente, nessa semana. Um deles foi escrito pelo Dr. Rui Vieira, aos 93 anos, escreveu esse livro, Das Leis do Criador ao Criador das Leis. Então, e ele continua trabalhando, viu, doutor Rui? E está nos assistindo, doutor Rui, Deus o abençoe ricamente. E o outro livro é uma tradução de um escrito de Ethel Nelson, que é sobre Em Busca da Montanha Sagrada. Vocês não fazem ideia, os chineses, lá no início, eles também criam no Deus Criador, também faziam o sacrifício da porta, porque Adão fazia o sacrifício aonde? Na porta do jardim do Éden. É assim? Sim. Então tem coisas muito importantes para a defesa do criacionismo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Ontem à noite eu não pude estar aqui, estava distante, mas pude acompanhar o doutor Tiago. Obrigado pela palestra. Cromossomo X e Y, eu assisti ontem, as diferenças entre homem e mulher, por que isso, foi simplesmente esclarecedor. Muitas coisas a gente já conhecia, algumas coisas, mas muitas ficaram bem claras ali, quando você coloca como o homem foi criado e a mulher, e você percebe que isso tinha uma intencionalidade, que Deus estava ali por trás de tudo isso. Estou ansioso para assistir hoje à tarde também. Obrigado por estarem conosco hoje aqui, é um privilégio poder estar com vocês aí. Eu sinto que questões mais práticas e questões filosóficas não é a minha área. Eu sou apenas um pastor. Me convidaram para falar aqui, vou falar da parte espiritual da criação. A parte técnica vai ficar com os profissionais. E eles sabem muito bem sobre isso. E hoje à tarde nós teremos bastante coisa para aprender ali sobre isso, vai ser uma bênção. Já aprendemos ontem, vamos aprender à frente. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Estudamos sobre isso, a lição passada todinha, mas eu quero tirar uma lição especial sobre Apocalipse 14, verso 7. Apocalipse 14, verso 7. Feche seus olhos mais uma vez.
Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela será aberta agora. Esse é o momento principal. Esse é o momento em que o Senhor fala conosco. Por favor, abre o nosso entendimento, dê-nos sabedoria e capacidade para compreender o que a Tua palavra tem para nós nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto você abre Apocalipse 14, 7, eu quero dar os parabéns à Sociedade Criacionista aqui da Central, esse grupo que trabalha por isso. Nós temos que levantar essa bandeira para ajudar os nossos jovens a entenderem que Deus criou o mundo. Hoje as pessoas estão pregando milhões de coisas, confundindo a cabeça das nossas crianças e dos jovens, mas nós temos uma missão: pregar a verdade, e o que a Bíblia fala sobre isso. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente quer falar hoje aqui para vocês. Apocalipse 14, 7 diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a primeira parte da mensagem angélica. Nós temos 3 mensagens angélicas, e a primeira parte da primeira mensagem angélica, ela fala isso: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? É chegada a hora do juízo. Esse é o primeiro ponto. A segunda parte do verso, que é a que nos interessa, diz assim: e fazer o quê? Adorai. Essa é a palavra-chave. Adoração. O que nós vamos fazer aqui pela manhã? Por que você saiu de casa para vir à igreja? Adorar a Deus. Adorar. E aí ele continua: e adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu fico me perguntando, quando ele escreveu, João escreveu, quando ele escreve, ele é orientado pelo Espírito Santo, porque ele simplesmente não coloca aqui: e adorai a Deus. Ele não põe simplesmente: adorem a Deus. É chegada a hora do seu juízo, temei a Deus e dai-lhe glória. Aqui diz, temam a Deus e deem glória. Pronto, ok. Está chegando a hora do juízo. Ele simplesmente diz assim. E por que a segunda parte ele não fala: e adorem a Deus? Sabe por quê? Porque João tinha algo específico para dizer. Ele dá as características desse Deus. Qual é a característica desse Deus? Deus Criador. Não é qualquer Deus. Se ele coloca Deus, poderia ser qualquer Deus, e adorem a Deus, poderia ser o Deus meu, do hinduísmo, qualquer um. Mas não, ele diz assim: adorem aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ele especifica: adorem o Criador. Quem criou todas as coisas foi Deus. Então está aí na tela para a gente poder acompanhar o Deus Criador. Eu quero trazer para vocês uma ideia, então, aí que nós acabamos de falar. Quem nós vamos adorar? É exatamente esse Deus, aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. Então, vamos voltar para Gênesis capítulo 2. Em Gênesis, no capítulo 2, nós encontramos esta referência. O último livro da Bíblia faz referência aonde? Ao primeiro livro da Bíblia. O último livro faz referência ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. O que diz lá Gênesis capítulo 2? Verso 1. Assim, pois, foram acabados a terra, os céus e a terra, e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus criado e terminado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Assim foram acabados os céus e a terra. Apocalipse, quando fala adorai aquele que fez o mar, o céu e as fontes das águas, ele está se referindo a quê? A Gênesis capítulo 2. Deus terminou o mundo, então ali encerrou a criação. Ali foi feita a criação, em 6 dias literais, e no 7º dia ele descansa. É assim que a Bíblia relata. No final, lá no final ele fala: olha, é necessário vocês adorarem. Adorar a quem? Este Deus aqui, o Deus Criador. Não é qualquer Deus, é um Deus especial. A pergunta que eu faço é a seguinte: Deus deixou uma marca,
Que marca é essa daí? As crianças sabem. Tem certeza? A minha filha conhece de longe. Quando a gente passa, ela, papai, tem McDonald's. Agora eu pergunto para você, aonde está escrito McDonald's aí? Tem um M, dá para lembrar, né? Tem um M, pelo menos começa com a mesma letra. Mas todo mundo sabe que é essa letra. Se for qualquer outro M, você já não lembra isso. Mas esse aí foi pensado para isso. Isso é o quê? Uma marca. Quem sabe essa daqui? Tem certeza? Uma criança ali já sabe que é um Chevrolet. Por que Chevrolet? Porque alguém criou essa marca, alguém fez isso aí. Mas está escrito Chevrolet ali? Não. Essa aqui? Shell, Ipiranga. Quase. Essa daqui? Mas não está escrito que é Apple, mas vocês sabem que é. Todo mundo sabe. Essa daqui, essa é mais... Ah, menino fera, esse aí vai ganhar 10 hoje. Como que você sabe que é Windows? Não está escrito Windows aí? São 4 cores só. As 3 cores primárias e o verde que origina da junção de 2 cores. Pronto, é só isso. Mas no nosso cérebro, você já identificou essa daqui. Por que que cada uma dessas imagens que eu passei para vocês, vocês identificaram? Porque é uma marca. Porque é uma marca. E essa marca ela foi criada, e ela não foi só criada, ela foi o quê? Foi feita uma propaganda dela. Em algum momento alguém disse, olha, isso aqui é isso, e quer dizer exatamente isso. E isso foi passando ao longo dos anos, das décadas, e chegou até nós. Por isso convencionou-se. Existe uma marca. E esta marca, ela quer dizer isso. Você quer saber de um carro, você quer saber sobre Windows, sobre a Apple, e aí vai por diante, todas elas, alguém criou essa marca, alguém pensou nisso, e deixou o quê? As suas características. São as marcas, as digitais daquela pessoa. Isso é fantástico, você vê cada detalhe, você vê isso. A pergunta que eu faço é a seguinte, vamos voltar aqui, tem um pequeno vídeo, que vamos ver se vai rodar aí para vocês, fala sobre as digitais de Deus. Deus também deixou as suas marcas. Deus deixou as suas marcas para cada um de nós, para nós percebermos exatamente o que são as marcas de Deus. Vamos passar, ver se consegue rodar esse vídeo aí, que está dentro do PowerPoint mesmo, é só colocar o som e a imagem dele. Deus, assim como os outros criadores, o que ele fez? Ele colocou as suas digitais em tudo o que ele fez. É lindo, é fantástico a gente ver. Consegue? Vamos ver se vai passar? Acho que não. Vamos ver aqui então. Isso aí. Pode rodar, pode dar o play aí. Mas acho que está sem o som. Consegue colocar o som ou não? São iguais a então terceira. volta Essa aí. linha, as obras da natureza têm lógica matemática. Veja como a natureza usa essas formas matemáticas. As 2 linhas curtas, combinadas, são iguais à terceira. Essa linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. No caso das flores, por exemplo, em algumas plantas, o número de pétalas segue a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci está diretamente relacionada com a proporção áurea. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Essa figura também contém uma espiral mágica, que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Muito bem, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, isso chama-se, esse tal de Fibonacci aí, né? Ele começou a estudar e começou a perceber que tinha essas regras matemáticas na natureza.
E ele percebeu que esse retângulo, ele ia sendo cortado, ia sendo dividido, e ele ficava perfeitamente igual em cada um deles, e você ia diminuindo, formando até o infinito. E olha só que interessante, quando você vai para o girassol, você encontra exatamente, perfeitamente, a sequência de Fibonacci que ele encontrou. E ela forma o quê? Um espiral. Vocês viram ali? Vai cortando, você vai girando e ela vai formando esta imagem. Se vocês tiverem curiosidade, e eu espero que tenham, entrem na internet e descubram. Isso aqui é matemática. Isso é matemática. Você pode falar, mas alguém forçou. Não, não tem nada. Está tudo perfeito, está lá. Perfeito. Sabe onde mais a gente encontra? No caracol. Quando você vê as formas do caracol, você vê exatamente a sequência de Fibonacci ali. Ele vai fazendo espiral, e se você continuar aumentando, você vai ver que a espiral de Fibonacci está perfeitamente encaixada no caracol. Vocês acham que isso é obra do acaso? Sabe onde nós encontramos os pintores famosos, como Leonardo da Vinci? Eles descobriram, nessa época, essa sequência de Fibonacci, e começaram a fazer aonde? E começaram a colocar nos seus quadros. Eles começaram a perceber, hoje Mona Lisa, ele é perfeitamente desenhado em todas as suas formas, isonomicamente aí, por isso é um quadro tão famoso. Quando você vai lá e você olha, você vê, é mais um quadro. No olhar de um leigo, mas de um especialista vai ver que existe exatamente uma simetria perfeita para a época, que é simplesmente impossível de se copiar. E Leonardo da Vinci sabia disso. Sabe onde mais nós encontramos essa sequência de Fibonacci? Lá no Taj Mahal. Quando você vê as torres laterais, você percebe que elas estão perfeitamente alinhadas, e você vai fazendo o espiral perfeito, você vê que está alinhado com as janelas, com as portas, com tudo. Alguém fez de forma pensada. Alguém fez de forma pensada. Me digam uma coisa, respondam com sinceridade, qual é a chance do Taj Mahal, lá em Agra, lá na Índia, ter surgido por acaso? Todo mundo jogou um monte de pedras e mármores ali, e ele surgiu. Qual é a chance disso acontecer? Qualquer pessoa que tem um raciocínio lógico sabe que isso é impossível. Qual é a chance de uma explosão acontecer e surgir o Taj Mahal? Desse jeito que está aí, nessa perfeição e nessa proporção. É impossível. Nós sabemos disso que é impossível. E aí nós olhamos para a natureza e falamos assim, não, a natureza surgiu de uma explosão. Tudo que nós temos hoje surgiu do caos. E isso é praticamente impossível. Quando você olha para a galáxia, as fotos que foram tiradas pelos telescópios, nós encontramos perfeitamente a regra de Fibonacci, ali também, nas galáxias. Perfeitamente está ali os retângulos com a regra de ouro. Isso é usado hoje nas bolsas de valores, só para vocês terem uma ideia. As pessoas fazem isso de forma matemática para poder fazer contas da regra de ouro, que é conhecida. Vocês acham que foi por acaso? Não. Apocalipse 14, verso 7 diz, adorai quem? Aquele que fez o céu, o mar, a terra, a fonte das águas. Quem é esse Deus? Esse Deus que deixou as suas digitais. Ele deixou a sua marca. É impossível você falar que foi o acaso. É impossível. É uma loucura você dizer que isso aí é simplesmente o acaso. Não pode ser. Só pode ter sido uma obra pensada. E isso está lá no Museu Criacionista em Galápagos. Está lá na parede. Está bem lá. A sequência Fibonacci está lá. Essa sequência tem ali. É simplesmente fantástico quando você estuda. Leia um pouquinho, entre, tem vários vídeos que explicam sobre isso. Sequência Fibonacci depois fala sobre a Fibonacci e a criação e as obras de Deus. Existem milhares, eu citei apenas algumas aqui para vocês. Se vocês olharem, muitas outras coisas existem, essa sequência Fibonacci que está lá. Quero citar também aqui agora
Um outro autor agora mais recente, chama-se Adalto Lourenço. Alguém conhece Adalto? Os criacionistas têm que conhecer, são obrigados a conhecer. Adalto Lourenço, ele é teólogo e físico, ele é autor de vários livros, como tudo começou em Gênesis 1 e 2, tem muitos outros livros, mas esses são os principais livros que ele escreveu. E ele tem uma ideia, ele tem uma teoria, que eu achei fantástica, e é sobre isso que eu quero trazer para vocês. É a segunda evidência da digital de um Deus criador. Um Deus criador. Ele fala de 3 em 1. Ora, nós sabemos que existe Pai, Filho e Espírito Santo. E impressionante, parece que está tudo na natureza, está corroborando com isso. E ele então traz algumas ideias. No tempo, nós encontramos o quê? Passado, presente, futuro. 3 em 1. O tempo é dividido em 3 partes. Espaço, quando você vai para a parte do espaço, temos o quê? A altura, a largura e profundidade, ou comprimento, como nós conhecemos. O que mais? As cores. Quais são as cores primárias? Azul, vermelho e amarelo. Todas as outras originam da onde? Essas 3. São 3 cores primárias. 3 cores são as primárias para formarem. Na música, cadê a Rosinha? Parabéns aí, Rosinha. O seu menino tocando, que coisa linda, fantástico. Na música, Rosinha, qual é a base da música? Melodia, ritmo e harmonia. 3 para formar 1. Estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Eu aprendi isso na água. Água líquida para beber, o sólido, o gelo e o gasoso formam as nuvens que nós conhecemos. Sólido, líquido e gasoso. Da onde vem a ideia de 3 em 1? Aonde? O Deus Criador. Ele deixou as suas digitais e ele diz: tudo vai ser a regra de 3 em 1. Todas as bases de todas as coisas, 3 em 1. Essa é a ideia do professor Adalto Lourenço. Se você ler o livro, você tem muito mais base. Eu trouxe aqui só uma ideia para a gente ter uma noção do que é as digitais de Deus em todas as coisas. Nós olhamos na matemática, olhamos em tudo. Nós podemos ver que Deus deixou as suas marcas, a sua mão. Então está ali, a mão de Deus, ela está presente em todas essas coisas. Agora, eu quero fazer uma ponte aqui para a parte espiritual. Até agora eu tentei aqui navegar um pouco na parte técnica, não é a minha área, mas eu quero falar sobre a parte espiritual, que é o que nos interessa nessa manhã. Por isso estamos aqui hoje, para adorar a Deus. O que diz a palavra de Deus? Qual é o mandamento, o único mandamento, que lembra que Deus é o Criador? Qual é? Vocês sabem muito bem. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 20. É só para a gente relembrar mesmo. Êxodo 20, verso 8. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, verso 8. Dos 10 mandamentos, esse é o único que fala sobre a criação. Olha o que diz aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí vem, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Vamos para o verso 11. Por quê? Depois de tudo isso que ele fala, ele explica por quê. Por que nós temos que lembrar que o sábado é do Senhor? Porque no sábado nós não trabalhamos. E aí ele explica, e aqui está a conexão. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que Deus abençoou o dia de sábado? Porque Ele, como Criador, fez em 6 dias e no 7º dia descansou. Ou seja, Ele cria o sábado como um memorial no tempo, para nós lembrarmos que Ele é o quê? O nosso Criador. Ele nos criou. E Ele deixa uma marca para que cada sábado, por isso que cada sábado é importante, que o seu povo, a sua igreja, venha à sua casa para adorá-lo. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Estamos dizendo que Deus é o Deus Criador.
Ele fez o mar, a terra e a fonte das águas. Esse é o verdadeiro significado. A Bíblia está dizendo, esse é o significado do sábado. Lembrar que Deus é o nosso Criador. Porque Deus sabia que o mundo, o inimigo, Satanás, iria deturpar essa ideia. Iria criar outras ideias. Como em 1844, a ideia de Darwin sobre a evolução das espécies. Deus já sabia disso. Ele sabia que as pessoas iriam se esquecer e queriam misturar as coisas. Por isso ele deixou a sua marca, ele deixa a sua característica e diz: lembre-se do dia de sábado, porque o sábado diz o quê? Que eu sou o Criador de vocês, eu sou o mantenedor de vocês. Por isso ele é tão importante para nós. Tanto é que nas 3 mensagens angélicas nós encontramos ali exatamente isso: adorai aquele que fez o céu, a terra. E como que a gente adora? Lembrando do sábado. A 3ª mensagem angélica: quem adora a besta é a sua imagem, e quem adora a Deus, o verdadeiro Deus. Nós sabemos qual é o ponto principal. Qual é? É o sábado, o verdadeiro dia de adoração, e o falso dia de adoração. Nós sabemos muito bem, está lá bem claro. Haverá um decreto para adorar neste falso dia de adoração, que é o domingo. E nós levantamos a bandeira que o sábado é o dia do Senhor, porque o sábado diz que Deus é Criador. Ele criou todas as coisas. É isso que é importante para nós. Deus deixou para cada um de nós. E eu pergunto para você, nós estamos lembrando, quando sábado você vem à igreja, você está declarando que Deus é o seu Criador. Não é maravilhoso isso? Ele deixou as suas marcas. Aí você fala assim: hoje eu não vou à igreja não, eu vou ficar em casa. Às vezes, lógico, a gente tem pessoas que ficam doentes, é normal, às vezes assiste, acompanha. Mas é importante, se você tem condições, venha à igreja. Porque aqui você está declarando que Deus é o seu Criador. Deus nos criou também. Eu me lembro de um episódio, de muitas vezes, que nós já tivemos vários episódios, mas um deles aconteceu com a minha esposa, e ela começou a trabalhar numa escola que não era adventista. Ela trabalhava na escola adventista, mas ela queria, aumentar a renda de casa, quando faz isso. Então ela foi trabalhar em outra escola, mas não era adventista. E aí à tarde ela foi fazer entrevista para trabalhar nessa outra escola. Quando chegou lá, ela fez o que tinha que fazer, preencheu todos os formulários. No final, a mulher dispensou ela, chamou ela de novo, falou: faz uma aula para mim. Ela fez a aula, e ela chamou ela de novo, foi uma entrevista longa, no outro dia, e perguntou para ela: olha, nós gostamos muito da sua aula, você foi ótima, foi maravilhosa, está tudo certinho, mas eu estou olhando o seu currículo aqui, você estudou na escola adventista, você fez faculdade na escola adventista, 2º grau, faculdade, tudo na escola adventista. Eu quero te perguntar uma coisa: dona, você é adventista? Aí ela falou assim: sou adventista. Ela falou assim: adventista não é aquele que guarda o sábado? Ela falou assim: é. Aí ela falou assim: tá, mas se eu precisar de você aqui no sábado, na escola, eu faço reuniões aqui ao sábado. E aí minha esposa respondeu: eu não venho. Ela falou assim: mas como é que eu vou ter você? Eu gostei muito do seu currículo, mas eu não posso ter alguém que eu faça reunião e a professora não esteja. E a minha esposa virou para ela e falou: mas eu não venho. Você pode fazer sábado à noite, você pode fazer domingo, mas na sexta-feira à noite e sábado durante o dia, eu não venho. Agora, domingo eu posso vir à noite, o dia que a senhora precisar eu venho. Mas fora isso eu não venho, não vou outro dia. E ela falou assim: tá bom, obrigado. Dispensou minha esposa. Ela chegou em casa, era uma sexta-feira, eu lembro muito bem, nós morávamos no Rio de Janeiro, em Botafogo, e ela me disse: Jean, perdi a chance do emprego. E nós oramos, ela chorou, mas estávamos felizes, porque estávamos fazendo o que era correto. Estava fazendo o que era certo. Não importava se ia ter o emprego ou não ia. Isso era o menos importante. Lógico que ia ajudar nas questões das finanças de casa, mas o mais importante é dizer o quê? Que Deus, a quem nós pertencemos. O sábado diz isso. O sábado diz isso. A quem você pertence. É sobre isso que o sábado quer dizer. E aí então, quando foi na semana seguinte, na terça-feira, a senhora ligou, falou: não tem jeito mesmo? Ela falou: não, é sábado. Ela falou: então pode vir trabalhar, nós vamos arrumar um auxiliar para você.
para que ela, quando precisar, ela venha aos sábados, mas você não precisa vir. Ela falou, mas eu não venho. Ela falou, não vai, você não precisa vir. E ela começou a trabalhar. E ela foi muito feliz lá, o tempo que ela trabalhou lá. Deus honra os seus. Pode ter certeza disso. Deus cuida de cada um de nós. O sábado, Apocalipse 14, 7. Para que serve o sábado? Para que existe o sábado? Primeiro, para você descansar. Segundo, para adorar a Deus. E terceiro, servir o próximo. Eu gostei muito dessa imagem. Ela fala exatamente isso. Descanso para nós das coisas temporais, adorar ao Deus Criador e servir o nosso próximo. Não é para ficar em casa também à toa, parado dormindo. É para servir o próximo. O sábado é para a gente trabalhar e lembrar que Deus é o nosso Criador. Deixa eu perguntar, como está o nosso sábado? Como está o sábado na tua vida? O sábado lembra que Deus é o Criador, e é sobre isso que estamos falando, sobre o criacionismo. Agora, na sexta-feira à noite, quando chega as horas do sábado, o que você está fazendo? Lembra aí, não é para responder. É só para a gente fazer uma reflexão. Estamos recebendo o sábado, ou estamos atropelados, fazendo um monte de coisa, nos esquecendo que é o dia da preparação? É uma coisa para a gente pensar. Às vezes entramos fazendo um monte de coisa, vamos até o limite. Aí quando chega no sábado, a gente vai fazer todas as coisas de casa para deixar arrumado para o outro dia seguinte. E não é isso. A ideia é que a gente se prepare na sexta-feira para receber o sábado. Como está? No dia de sábado mesmo, o que a gente faz? As horas têm sido sagradas para nós? Temos reservado tempo para isso? E eu me lembro de uma música que é muito conhecida de todos nós. As horas do sábado, quando chegam. Quando tocava essa música, é a hora que estava chegando o sábado. Meu pai colocava, era a hora do pôr do sol, era sagrado lá em casa. Nós tínhamos que estar todos prontos para recebermos o sábado. Alguém se lembra dessa música aí? É? Horas benditas, feliz, são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Ó Mestre amado, que mais? Criador divino. Deus é o seu Criador. Você acredita nisso? O sábado é o símbolo, é a marca que Deus deixou para lembrarmos que Ele é o nosso Criador.